Como você planeja a sua rotina? Olá, eu sou Graziela Bonner, psicóloga, e hoje eu vim falar sobre a importância da rotina para uma vida leve, divertida e equilibrada. Naturalmente, a gente costuma estabelecer uma rotina com uma sequência de atividades, né? Como higiene pessoal, descanso, trabalho. A ordem dessa rotina depende das nossas prioridades, mas isso já é comum no nosso dia a dia, já se tornou um hábito. Ter horários para cada atividade do dia é vantajoso por diversos motivos. Mesmo as pessoas mais aventureiras, elas também percebem e sentem que necessitam de organizar e planejar a sua rotina. Tanto as crianças quanto os adultos necessitam de rotina. A neurociência explica que no nosso cérebro existe uma glândula chamada gânglio basal. Essa glândula é responsável pelos nossos hábitos. Esses gânglios são responsáveis por recordar padrões. Quanto mais você realiza uma ação e se comporta da mesma maneira, mais você consegue identificar aquele comportamento e conseguir seguindo a sua rotina. Por isso, quanto mais cedo a criança começa com uma rotina organizada, o resultado a longo prazo será melhor. Ela conseguirá se organizar sozinha, fazer as suas tarefas sozinha. Quando a criança cresce sem rotina, ela pode apresentar ansiedade, estresse frente às situações cotidianas, desorganização, desregulação emocional, além dela não ter um entendimento do espaço-tempo e também apresenta dificuldades em cumprir regras e limites. Porém, quando a rotina é organizada, ela começa a apresentar mais segurança, previsibilidade, estabilidade e sim a construção das suas regras e limites dentro do contexto familiar. Assim, ela desenvolve independência, autonomia, confiança, responsabilidade, autorregulação e outros benefícios. Mas a pergunta é: como estabelecer uma rotina ideal? Cada pessoa ou família deve sentir no seu dia a dia qual é a rotina ideal. Quando se trata de criança, é importante primeiro pensar as regras, os combinados da casa. Porque você tendo isso claro, você consegue fazer com que a criança entenda que tem algo antes da rotina que para funcionar a casa. Então, por exemplo, alguns clássicos, né? O horário de escovar o dente, o horário de ir dormir, guardar os seus calçados. Então, esses são alguns exemplos clássicos de regras e limites. Mas aí a gente pode ir colocando o horário de fazer a tarefa. Então, primeiro estabeleça regras e combinados da casa, né? Após, é importante você ter um calendário em mãos. Um calendário onde a criança possa visualizar todo mês. E nesse calendário você pode colocar as tarefas que ela tem semanalmente. E que você pede para a criança dia a dia assinalando o seu dia. Então lá você coloca, hoje é dia 1, por exemplo, ela vai assinalar o dia 1. Às vezes ela vai lá e pede, mãe, quantos dias faltam para o aniversário de fulano? Vai lá no seu calendário e conta. Com esse calendário ela vai se organizar no espaço-tempo. É o primeiro contato ou os primeiros contatos que ela vai ter com os seus calendários. Isso na idade da criança desde pequena, pode começar com 5 anos, 6 anos e mantendo até que ela vai crescendo para ela conseguir organizar sozinha o seu próprio calendário. Então essa é a primeira dica. Depois você pode fazer um calendário semanal, onde a criança visualiza a sua semana já com alguns horários. Muitas vezes a criança pequena ela não consegue ver esses horários e ter uma noção, mas lá está dividido entre segunda-feira, manhã, tarde e noite. Então, nesses blocos, a criança visualiza. Se ela estuda à tarde, ela já sabe que aquele período do meio é a tarde. Na manhã, ela pode entender por ícones, então a gente pode colocar ou uma foto ou o B do brinquedo, que ela saiba que naquele momento é o momento de brincar. As crianças que são muito pequenas, a gente pode usar desenhos, fotografias para relacionar esses desenhos à sua rotina. Então, primeiro a gente organiza com o calendário e depois com a rotina semanal da criança. E ela vai percebendo nisso que tem horário para as coisas. E a criança sempre tem que participar desse momento. Quando a gente organiza o calendário, não é os pais, os adultos que têm que fazer e só apresentar para a criança. A criança tem que estar presente no momento e ser questionada. Que horas você acha que é melhor para você fazer a tarefa? Vamos construir junto esse calendário. Fica muito mais significativo para a criança e ela entende muito melhor porque ela participou do processo. Ela não teve algo pronto, né, imposto para ela. Quando a criança começa a perceber que as coisas têm uma frequência e horários determinados, ela começa a entender e se sentir mais segura e funcional no seu dia a dia. A rotina faz bem desde que a gente tenha hábitos saudáveis. É importante que essa rotina não seja tão rígida. Dentro dos horários a gente saiba que pode manejar também alguns horários. E é importantíssimo a gente cuidar para também não cair no modo automático.
pense na sua rotina, se organize e se você gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe.